Bonjour! Neste vídeo, nós vamos ver o verbo être, o verbo ser e estar em francês. Ele é o verbo ser e estar ao mesmo tempo, o verbo être. Né? Então, aqui, nós temos os pronomes que funcionam como sujeito, né? E se você quer saber mais sobre esses pronomes, eu tenho um vídeo sobre isso, no qual eu falo só sobre os pronomes que funcionam como sujeito. E nós temos o verbo être. Então, nós vamos ver a pronúncia passo a passo, exemplos, né, com o verbo être. E para ajudar nessa questão da pronúncia, eu trouxe também os símbolos fonéticos. Então, se este é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, então você talvez não saiba, mas eu uso bastante os símbolos fonéticos, que são símbolos internacionais, né? Para que o aluno tenha mais facilidade para perceber a pronúncia da língua francesa, né? Então você não precisa memorizar, eu sempre falo isso, não precisa memorizar símbolos fonéticos, né? Mas você consegue perceber várias coisas olhando para ele, né? Então aqui, por exemplo, nós temos um que pode ser que você já tenha visto em algum outro vídeo meu, que é este E de ponta cabeça, né? Este E ao contrário, um E de ponta cabeça. Ele indica um som que nós não temos no português do Brasil, que é o E. Né? Para fazer este som, você precisa falar o O, conservar a boca do O e pronunciar E. Né? Então, O, aí você para, né? O, E, E. Né? Você conserva a boca do O e fala E, com a boca do O. Aí você faz esse E. Então, não é G, né? É je. Je. Aqui também tem um outro som bem diferente para nós, que é o U, que também é a mesma coisa, é o mesmo exercício, né? Um exercício bem parecido, né? Você faz a boca do U e fala I com a boca do U. U, U. Aí fica certinho. Então, je, tu, elle. Aí você repara que aqui, né? Não tem um E no final, né? Não tem um E no final. Significa que a pronúncia para no L, né? Por quê? O E, quando ele vem sozinho, sem acento, no final das palavras, ele é mudo, né? E aí você consegue perceber isso, E ou ES, né? ES também acontece isso. Você consegue perceber, e o S também é mudo, olhando o símbolo fonético, porque você percebe que não tem nenhum E. Então, não precisa decorar, mas dá para perceber que termina no L, não é? Então, L, L. É um L que é mais forte, né? Mas termina no L. E o L não tem som, o L final não tem som de U, como no português do Brasil, né? Que a gente fala mal, mesmo terminando em L, né? Então, L. Então, je, tu, elle, il, né? Tá vendo? A língua vai até o céu da boca, não é iu, né? Não é iu, é il, né? Que é um som, eu tenho um vídeo sobre esse som aqui também, que é um som nasal, né? É um som nasal bem parecido com o U, né? Entre o O e o U. Nu, esse aqui, né? Nu, né? Aqui é um som de U mesmo, olha, quando tem U no símbolo fonético é porque o som é de U mesmo. U do português, né? Nu, nu, simplesmente. Vous, elle, il. Então você percebe que o singular e o plural, do ela e do ele, tem o mesmo som, né? Tem a mesma pronúncia, né? Tem a mesma pronúncia. Só vai mudar quando juntar com alguns verbos, né? Aí pode mudar um pouquinho por conta do verbo que vem depois. Então vamos lá, vamos pronunciar mais uma vez, né? Grave aí no seu celular para depois você conferir, né? Aí você assiste ao vídeo novamente. Então, je, tu, elle, il,
nous, vous, elle, il. E agora nós vamos ver o verbo, né? E nós vamos ver a pronúncia do verbo, né? Então, aqui. Vamos lá, vamos ver a pronúncia do verbo. E aí eu coloquei também os símbolos fonéticos para você perceber, inclusive, que alguns são idênticos, né? Tem a mesma pronúncia, a pronúncia não vai mudar, né? Que é o caso destes aqui, né? A pronúncia não vai mudar, né? Inclusive, este símbolo aqui, ao contrário, né? Eu estou escrevendo aqui com o mouse, então não saiu perfeito. O E ao contrário é o símbolo do E. Este aqui, desta forma, é do E bem aberto, como se fosse este E com acento em português, né? Este acento em português, porque em francês este acento vai ter vai ter outro som, né? Vai dar um outro som para a vogal. Então, é em português aqui, né? Como se fosse português. Vou pôr PT de português, tá? Português. É o som do E, e este daqui seria o som do E. Do E como em português seria este aqui, né? Então, não pronuncia o S, não pronuncia o T. Então, je suis, je suis, je suis. Tu es, elle est, il est, on est. Aqui eu junto muitas vezes, né, como se fosse um né, eu junto o N com o E. Nous sommes, nous sommes é um O, termina também no M, tá vendo? Termina no M. Nous sommes, vous êtes, olha, tudo mudo, né? Ils sont, elles sont, ils sont, né? Que é aquele bem fechadinho. Elles sont, ils sont. Fácil, fácil, né? Então agora eu vou repetir mais uma vez, e aí você para o vídeo depois, grava, volta de novo e assiste e compara a pronúncia. Je suis, tu es, elle est, il est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont. Perfeito, né? Se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa o like, né? Não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição no canal, é muito importante para o canal, né? E eu estou aqui trazendo informações assim que são muito importantes para o seu aprendizado, né? Então, deixa aí o seu like. Vou apagar aqui para colocar aqui um ponto bem importante. Se você assiste a vídeos no YouTube, a séries, né? Você vai perceber que nem sempre os franceses dizem je suis, né? É o mais formal, né? Inclusive você vai escrever assim, né? Je suis. É quando você precisa escrever alguma coisa na escrita, né? Você tem que escrever je suis. E se você vai ter uma comunicação mais formal, você vai usar dessa forma. Mas, informalmente, os franceses têm outra pronúncia, né? Assim como nós aqui no Brasil também, né? A gente fala, às vezes, em vez de dizer você, a gente diz se, né? Em vez de dizer para, a gente diz pra, né? Então, são coisas informais que a gente não usa na escrita e nem em situações formais, né? Então, muitas vezes, os franceses, o je suis vai passar a ser suis, né? Em coisas, em conversas mais informais, né? Inclusive, aqui seria mais ou menos a fonética disso aqui, né? Então, por exemplo, je suis bien, je suis français, né? Je suis fatigué, je suis fatigué, né? Je suis fatigué. Então, para você entender, né? Você não precisa falar dessa forma informalmente, porque se você diz je suis
todo mundo vai te entender na França, ninguém vai ficar sem te entender, nem nada disso. Mas é interessante saber para ouvir quando você assiste a filmes, a séries mais informais, né? E o tu é também vira té, né? Muitas vezes, té, de forma informal. Na escrita a gente não faz isso, né? É o informal. E agora nós vamos ver alguns exemplos, né? De como a gente utiliza, né? Usa alguns exemplos com o verbo ser. A gente usa para hora, por exemplo. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Né? Que horas são? E quando a gente fala a hora, né? Il est 3 heures. Né? Veja que il est no singular e no plural. Se for 1 hora ou se são 3 horas, a mesma coisa. Il est 3 heures. Ils sont en Italie. Né? Ils sont en Italie. Né? Que eles estão na Itália, não que eles são. Aí a tradução seria estar, né? Porque é o verbo ser e estar. Ils sont à Rome. À Rome, né? Também a mesma coisa, estar. La voiture est au garage. Eu posso juntar, né? La voiture est au garage. Né? Ele está na garagem. Estar também. Elle est médecin. Elle est médecin. Né? Com a profissão. Né? Ils sont français. Ils sont français. Ils sont français. É, eles são franceses com a nacionalidade também. É? Je suis brésilienne. Elle est française. Elle est française. Então, a gente usa com nacionalidade também. Então, usamos com ser e com estar. E você pode praticar, se você quiser formar frases assim, com a nacionalidade, profissão, né? E colocar aqui nos comentários, eu sempre dou uma olhada para ajudar você. Então, não deixe de comentar aqui. E se você quer realmente falar francês, né? E você quer ter a ajuda de um professor, quer ter uma metodologia que funciona, que já foi testada com centenas e centenas de alunos, né? E quer realmente falar francês, então entre na lista de espera do meu curso, porque logo eu vou abrir as inscrições, né? Então você clicando no link ou aqui, né? Usando o código que eu deixei aqui, você entra na lista de espera e assim que eu abrir as inscrições eu vou mandar um e-mail para você avisando. Então, e avisando de outras coisas também importantes, né? Sobre o francês. E nos vemos então no próximo vídeo. Salut!